One of those being E. Michael Jones, who actually started this magazine, Culture Wars Magazine, and because of his fantastic work, we now understand. Thank you. Give it up. Because of E. Michael Jones' groundbreaking work, we now understand that sexual liberation is political control. It's a form of political control. And you have multiple times advocated on behalf of accepting homosexuality, accepting homosexual acts as normative in the conservative movement. How does anal sex help us win the culture war? I'm going to let the gay man answer. Wait a minute. Existe um fenômeno acontecendo em movimentos conservadores ao redor do mundo há já algum tempo. No Brasil ele está ficando mais explícito agora. Esse fenômeno é o do falso conservadorismo e os gatekeepers. O que seriam gatekeepers? Gatekeeper é porteiro em inglês, mas essa palavra é usada em outros contextos. No contexto sociopolítico, ela se refere a pessoas que querem controlar o acesso a algo. Nesse caso, informações ou ideologias. Um grande exemplo de gatekeeper é o Jordan Peterson. Muita gente pode gostar do cara por ser vulgo anti-esquerdista. Mas veja quando alguém confronta ou pergunta a ele sobre opiniões, ideias ou ideologias mais à direita. Ele reage como se tivesse xingado a mãe dele. Taxa qualquer coisa um pouco mais à direita dele de extremista, diz que as pessoas não deviam escutar esses vulgos extremistas. Ou seja, ele está sendo um gatekeeper, tentando manter a audiência dele presa às ideias e opiniões dele, e não deixando eles ir atrás de outra coisa. Uma vez, o Jordan Peterson conspirou para expulsar a Faith Goldy de um evento sobre liberdade de expressão que eles iriam fazer. Ela era para falar nesse evento, mas ele organizou as outras pessoas e decidiram expulsar ela. Por quê? Porque ele rotulou ela de alt-right. Isso é uma estratégia muito comum dos gatekeepers. Eles rotulam o seu inimigo que está mais à direita deles de alguma coisa que dá medo às pessoas, alguma coisa negativa. Nesse caso, alt-right. O que os gatekeepers do Brasil usam para falar de pessoas mais à direita a ele? Direita extrema, né? Extrema direita. Só de descrever o comportamento dele, você deve pensar nos gatekeepers no Brasil. Há um tempo atrás, o maior gatekeeper no Brasil era o MBL. Para eles, qualquer um que fosse um pouco mais à direita que eles, mesmo que eles nunca tenham sido de direita mesmo, já era taxado de extremista. Bom, agora com o MBL perdendo completamente a força e a audiência que tinham antes, eles começaram a surgir outros gatekeepers, mais proeminentes. Esses gatekeepers passaram a ser chamados de isentões. Mas o gatekeeper mais eficiente é aquele que exerce sua função sem que ninguém nem imagine a intenção dele. Ele é um gatekeeper, mas ninguém percebe isso. Ninguém percebe que ele está tentando controlar o acesso a informações. Um bom exemplo disso é o Caio Coppola. Você lembra algo dele antes do Bolsonaro ser eleito? Eu não. Engraçado como ele ganhou relevância muito rápido só depois disso. Parece até proposital, não? As doutrinas revolucionárias como o comunismo e as doutrinas reacionárias como o neonazismo são dois lados da mesma moeda. Reacionárias como o neonazismo. Tá vendo? Se você acha que o passado era melhor, você é um neonazista. Não é interessante isso? Porque é proposital. Existe uma força em segundo plano por trás desses gatekeepers. Por trás do Jordan Peterson, por trás do MBL, por trás do Caio Coppola. Essa força existe para impedir um movimento reacionário forte de surgir. Por isso esses caras agem desse jeito. Eles apresentam ideias com bom senso, se dizem antimarxistas e tal, mas quando alguém tenta empurrar a janela de Overton um pouco mais para a direita, esses caras são os primeiros a gritar extremismo. Isso também explica um pouco do fenômeno dos isentões. Danilo Gentili se tornou um ótimo gatekeeper. O cara que uns meses atrás estava numa batalha contra o establishment judicial, hoje defende o mesmo. Todos esses isentões estão cumprindo essa função de gatekeeper, tentando impedir que a janela de Overton se mova mais para a direita, por dois motivos simples. Um, para que outro Bolsonaro nunca seja eleito, e para que também ninguém mais à direita do Bolsonaro nunca seja eleito.
eles têm medo da sua reação. Eles têm medo do reacionário. Charlie Kirk é um, entre aspas, conservador que ganhou fama debatendo com esquerdistas na internet e na Fox News. Semelhante a um tal Kim Kataguiri aqui no Brasil. Ele é considerado por muitos lá nos Estados Unidos a cara do conservadorismo do establishment, o falso conservadorismo. Ele se diz conservador, mas apoia grupos LGBT, ideologia de gênero, apoia drag queens, movimento conservador, e até drag kids ele defende. Apoia a imigração e ele, como americano, defende muito mais Israel do que o próprio Estados Unidos. Recentemente ele resolveu fazer um tour chamado Culture War, bem irônico, onde ele vai em várias cidades fazendo palestras e debates e no final uma sessão de perguntas. O que aconteceu foi que conservadores de verdade, reacionários, se juntaram para ir lá e fazer perguntas para ele, já que ele estava pedindo, né? Só que, obviamente, não era isso que ele esperava. Ele achou que fossem esquerdistas sem cérebro lá fazer pergunta retardada para ele, e ele responderia tudo sem problema nenhum. E no final sairia mais famoso como um defensor da direita. Mas não foi isso. Nicolas J. Fuentes, também conhecido como Nick Fuentes, o herói do Ocidente. Nick Fuentes construiu uma fama na internet debatendo com as mais diversas pessoas. Hoje ele faz stream no YouTube, de segunda a sexta. Ele sempre foi notório pela sua dialética e consistência ideológica. Ele é um conservador reacionário. Por dizer opiniões um tanto controversas, já foi rechaçado e expulso de diversos círculos e eventos que se dizem conservadores. Hoje, todo vulgo conservador que ele chama para um debate corre, e depois chama ele de extremista. Charlie Kirk foi um deles. Vendo que só o que esses conservadores falsos fazem é se esconder dentro de uma bolha e chamar aqueles mais à direita de extremistas, o Nick resolveu levar a briga para ele, usando o seu tour, Culture War. Por isso eu disse, irônico. Se apropriando do termo Culture War, ele começou uma guerra que ele não poderia vencer. Organizados e liderados por Nick Fuentes, os reais conservadores começaram a aparecer nos eventos do Charlie, e colocando ele em péssimas situações, tendo que responder perguntas que ele nunca imaginou que ouviria. Perguntas técnicas diretas que, educadamente, destroem a falsa narrativa dele, o desmascarando da forma mais efetiva possível. Conservadores reacionários bem vestidos, indo até ele com o rosário nas mãos, perguntando como ele pode se dizer conservador cristão se ele abandonou os próprios valores cristãos. Um outro pergunta como o sexo anal vai ajudar o movimento conservador. Vários perguntaram porque os Estados Unidos mandam bilhões para Israel sem receber nada em troca. E a cada pergunta você via Charlie Kirk ficando mais e mais pistola e bem arrependido. Escrito na cara dele, que merda que eu fiz. My question is for Charlie Kirk. Why do you deny the attack on the USS Liberty, which is well documented by both U.S. and Israeli sources, and which resulted in the death and injuries of over 200 Americans? I deny that it was a deliberate attack by the Israeli government. That's what I deny. Thank you for being here tonight. Is there another comment you'd like to make about that? Sure. Some people would disagree. I would just like to ask one more quick thing. Would you be willing to debate somebody that is an actual America First conservative like Nick Fuentes? No. Thank you. E por que eu tô falando da batalha do Charlie Kirk e Nick Fuentes? Bom, por vários motivos. Primeiro, para mostrar o poder da verdade. Um bando de moleque fazendo pergunta é muito mais poderoso do que um cara cheio de falsa narrativa, de patrocínio e de dinheiro, porque a verdade está do lado deles. Segundo, para mostrar o que deve ser feito com esses falsos conservadores. Eles têm de ser expostos, têm de ser desmascarados, para que ninguém mais caia nessas mentiras, nessas falsas narrativas que eles criam, para infiltrar o movimento e destruir ele por dentro. O Brasil está cheio de falsos conservadores.
Muitos que chegaram a um poder político eleitos, surfando na onda do Bolsonaro, né? A maior parte dos eleitos do PSL são conservadores do quê? De nada. Mas esses falsos conservadores, alguns deles, foram eleitos com o voto de falsos conservadores. Melhor exemplo disso, o Alexandre Frota, um falso conservador que se sustentava dando o cu e comendo traveco, eleito por falsos conservadores, que acham que conservadorismo é não gostar do PT, que olhavam para o Frota e viam nele, viam na vida dele o representante conservador. Quem olha para a vida desse cara e vê um conservador, é um conservador? Claro que não. Esses falsos conservadores não veem valores que precisam ser conservados. Portanto, para eles, o conservadorismo é outra coisa. Dependendo de qual deles você perguntar, a resposta vai ser diferente. Mas eles sempre se atrelam a um anti. Eles são anti algo, mas não pró algo. Um exemplo disso é os que se dizem conservadores, mas estão abandonando e indo contra os conservadores reais. Por exemplo, Nando Moura e o Diego Rox. Mas eu digo que o Diego Rox, ele é um caso melhor. Porra, o cara era funkeiro. Olha isso. Quem se diz conservador e faz um negócio desse? Ok, tudo bem. Ele é antissocialismo, ele se diz anti-PT, anti-ideologia de gênero, anti-aborto, etc, etc. Mas o que ele está conservando? Cadê o conservador aqui? Tá ali, dançando funk? Por causa desses caras, eu não gosto de dizer que eu sou conservador. Ou melhor, como diz o Platinho, quem se define se limita. Mas nesse caso de dizer que eu seria conservador ou não, eu prefiro ao invés de dizer que eu sou reacionário. O negócio é voltar atrás, é voltar no tempo mesmo. As coisas eram melhores antes da modernidade. A modernidade foi um erro. E o conservador precisa entender isso, que muitos dos valores que valem a pena serem conservados já foram destruídos. Mas como um cara que faz vídeo de funk vai entender isso? Charlie Kirk agora perdeu toda a sua confiança. Ele antes ia nesses eventos com um ar de superioridade, como se fosse um arauto do ideal conservador, como se a verdade estivesse do lado dele. Agora ele tem medo de sair de casa, se não fazer pergunta para ele. Ele olha a fila de gente indo fazer pergunta, ele vê o rosário nas mãos deles, ele já sabe o que vai acontecer. Ele foi completamente desmascarado, ele foi destruído. Isso já está acontecendo com outros falsos conservadores. Charlie Kirk foi só o primeiro. E é isso que precisa ser feito aqui também. Esses falsos conservadores têm que ser desmascarados. É o único jeito de ajudar o movimento conservador. O melhor é que aqui tá mais fácil. A maioria tá tirando a máscara. Ninguém precisa fazer nada. É só assistir e esperar. Agora, claro, vão ter uns que vão ficar por trás da máscara. E o único jeito de tirar essa máscara será com a verdade. Vai chegar a hora que os conservadores de verdade, os reacionários, vão ter que ir até o Nando Moura, vão ter que ir até esses caras e fazer pergunta na cara deles. Desmascarar eles. É o único jeito. E depois de tudo isso, depois de ser expulso de todos os movimentos conservadores, de vários círculos conservadores, depois de ser cercado por uma dúzia de policiais impedido de entrar no evento, o que aconteceu com o Nick Fuentes? Ele teve sua audiência reduzida? Ele foi excluído do YouTube? Ele foi banido do Twitter? Não. O que aconteceu com ele foi a audiência dele quase dobrou.
Ele ganhou muito inscrito no YouTube, ele ganhou muito follower no Twitter. A troco de quê? Porque ele simplesmente falou a verdade. Tudo isso mostra o poder da verdade. E eu vou fazer uma previsão aqui, hein? Hoje você pode não saber quem é Nick Fuentes, mas dá um ano. Dá um ano e eu acho que todo mundo vai saber o nome desse cara. E isso, o que ele fez aqui foi histórico. Ele foi sozinho com uma força completamente descentralizada, certo? Só combinando ali com os caras, fazer pergunta. E ele destruiu um fantoche do establishment. Assim, fácil, em questão de uma semana. Imagina agora que a força dele está ainda maior, que ele tem uma audiência ainda maior. Daqui a um tempo, talvez ele derrube até o próprio establishment americano. Mas vamos ver, né? Tudo isso contanto que ele continue do lado da verdade. Bom, o vídeo teria acabado aqui, mas enquanto eu estava editando, aconteceram algumas coisas que eu vou precisar ter que falar aqui. E vai ser um pouco casual, se você não quer saber mais do assunto, pode fechar o vídeo. Mas o que aconteceu foi que o Ben Shapiro, pra quem não sabe, ele. Bom, acho que você sabe quem é o Ben Shapiro. Bom, ele fez um discurso de 45 minutos só xingando o Nick Fuentes. Eu não sei, eu tô, eu tô sem palavras pra descrever o quanto isso é engraçado. Ele acabou de dar todo o crédito que eu previ que ia ser dado para esse movimento. Ele basicamente disse para eles o quanto os conservadores do establishment estão assustados com isso. Ele provou que eles estão certos. Ele provou que o Nick Fuentes tá certo, tá do lado da verdade. 45 minutos só de ad hominem, só ataque ao cara. Nada de argumento porra nenhuma. Nada. Essa batalha deles contra os conservadores falsos tá uma coisa muito interessante. Depois do Charlie Kirk, eles foram atrás do Steven Crowder, eles foram atrás do Dan Crenshaw, do Matt Walsh. Todos esses caras estão agora recebendo um monte de perguntas que eles não conseguem responder. Tudo isso porque um bando de cara online ficou bolado com eles. Bom, tudo isso só prova que a verdade sempre prevalece.